Olá! Bom, neste fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro, ao criticar um projeto de lei que foi aprovado na Câmara a respeito de mudança de dirigentes das agências regulatórias, ele fez uma frase que foi considerada mais uma de suas farpas contra o Congresso. Eu lamento discordar, não se trata de uma farpa de discordância em relação ao Congresso, ou de agressividade, ou de procura de briga, ou de falta de habilidade. Em janeiro de 2018, eu alertei, ainda não tinha meu canal no YouTube, mas alertei na TV Gazeta, na Rádio Eldorado e no Estadão, que havia uma marcha dos partidos com representação no Congresso para isolar qualquer iniciativa que fosse contra a eleição de algum dos membros desses partidos. Eu lembro até de uma dica que me foi dada pelo taxista Rinaldo da Silva, do Shopping Center Higienópolis, que era uma campanha chamada Não Reeleja Ninguém. Eu fui ativo nessa campanha Não Reeleja Ninguém e estava mesmo disposto a votar em quaisquer candidatos que desafiassem os partidos comprometidos na Lava Jato, que eram praticamente todos. Mas esses partidos, e eu venho também falando nisso há muito tempo, se reuniram e isolaram quaisquer tentativas de furar a sua rede de bloqueio à Lava Jato. E a situação chegou a um tal ponto que na campanha havia, o Cabo Daciolo e o Bolsonaro, que não tinham compromissos com partidos de alguma forma citados, comprometidos, acusados, processados, denunciados e até condenados na Operação Lava Jato e em outras congêneres. Eu não me lembro agora exatamente os termos que eu usei, mas eu falei em golpe das direções partidárias para conseguirem o fim do combate à corrupção. Ao longo da campanha, ficou patente o apoio de quem queria fortalecer a Operação Lava Jato e outras operações de combate à corrupção a um candidato que não fosse do PT, que não fosse do PDT, que não fosse do PL, que virou PR, que voltou a ser PL, que não fosse, sobretudo, também do PSDB, que fingia ser de oposição, mas participava do grande conluio recebendo propinas das empreiteiras, conforme está comprovado. Já tem gente preso e já tem gente sendo processado por causa disso. Pois bem, o Bolsonaro, em parte, ganhou a eleição por ser anti-PT. Em parte, ganhou a eleição por não ter nenhum comprometimento lá no clube fechado daqueles que queriam o fim do combate à corrupção. Mas é bom lembrar que, no começo da campanha, quem falou em Sérgio Moro foi o Álvaro Dias. O Álvaro Dias, candidato a presidente do Podemos, é quem anunciou o Sérgio Moro como seu ministro da Educação. Da Justiça. O Bolsonaro só veio se juntar ao Sérgio Moro e ao Paulo Guedes depois de eleito, praticamente, Quer dizer, no fim, na jornada da campanha. Então, eu anunciei, também eu de certa forma, previ na época, que eleger só o presidente não bastaria. Era preciso que se elegesse uma maioria na Câmara dos Deputados e, se possível, que se diminuísse a maioria dos partidos bandidos no Senado. Disse isso várias vezes. Aí se comemorou, eu até cheguei a comemorar, mas timidamente, que 52% das vagas da Câmara foram renovadas
Essa renovação é fajuta, né? Tem muita gente que é filho de político, tem muita gente que é cônjuge de político, tem muita gente que é herdeiro de político daquilo que o Bolsonaro chama de velha política. Portanto, não era inesperado para mim que essa Câmara, que ainda hoje é controlada pelos partidos desafiados pelas operações de combate à corrupção, firmasse em pé, como já tinham firmado na legislatura anterior, contra o pacote anticrime e o pacote de combate à corrupção do agora ministro da Justiça, Sérgio Moro. Da mesma forma, não é completamente inusitado que essas bancadas tenham reagido de forma violenta a quaisquer tentativas do Jair Bolsonaro de atropelá-las, de passar por cima delas. Jair Bolsonaro já foi acusado de tudo, eu mesmo já critiquei aqui a incapacidade que o seu partido PSL mostrou ao longo desse tempo todo para realmente poder dar um apoio ao governo. Nesse tempo todo aqui, 5 meses e 22 dias de governo e de nova legislatura, o único momento em que o governo se impôs sobre o Congresso foi realmente o depoimento de Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele deu um banho. Mas aí foi uma coisa do talento pessoal dele e nós estamos acabando de dizer que o Bolsonaro foi muito inteligente em incluí-lo no Ministério, mas ele não fazia parte dos planos anteriores. O Sérgio Moro não pode ser acusado, como vem acusando a defesa do Lula, de ser um pau-mandado do Bolsonaro. Agora ele é funcionário, ministro de um governo legitimamente eleito, diplomado e empossado. Pois bem, quando o Bolsonaro se queixou do projeto de lei mudando as indicações dos dirigentes de agências regulatórias, é bom lembrar que a origem dessas agências regulatórias é não ter nenhuma dependência de nenhum dos poderes da República. Essas agências foram criadas pelo Fernando Henrique para serem representantes dos contribuintes contra o poder econômico das empresas que controlam os setores, né? e a força do Estado. Mas, na prática do Estado brasileiro, ao longo de todos os governos, os 2 governos Fernando Henrique, os 2 do Lula, os 2 da Dilma, 1,5 da Dilma mais o Temer, essas agências terminaram sendo dependentes do Poder Executivo e muitas vezes aparelhadas pelas empresas que mandam nos setores. Agora vem o Congresso e puxa apenas para o seu governo, para o seu controle, a nomeação dos dirigentes dessa agência, numa clara iniciativa de compor direções partidárias, que está completamente fora da natureza da formação das agências. E eu quero depor aqui, eu não tenho nenhum parti-pris em relação ao governo Bolsonaro, a não ser o fato que eu quero que ele sobreviva, porque eu também quero sobreviver, eu quero que o Brasil sobreviva, eu quero que os 13 milhões e 400 mil desempregados consigam, enfim, os seus empregos, nem que seja de uma forma lenta e gradual, mas que consigam. Mas eu quero dizer que ele está certo. Pela Constituição do Brasil, o chefe do Executivo não é a rainha da Inglaterra. A Constituição, não existe Constituição na Inglaterra, mas o sistema de governo parlamentarista, monárquico parlamentarista da Inglaterra, prevê que o chefe do Estado é a rainha, ou o rei, e o chefe do governo é o primeiro-ministro eleito no parlamento pelos partidos que ganham as eleições distritais no parlamento. No Brasil nós temos um presidencialismo fajuto, o chamado presidencialismo de coalizão, que não é, como o britânico, dependente dos partidos, mas dos donos dos partidos. Temos 37 partidos autorizados a funcionar, todos têm donos, e os donos é que mandam na presidência de coalizão, é que vão mandar na indicação das agências, e está errado que o presidente seja a rainha da Inglaterra. O presidente não é a rainha da Inglaterra, não pode ser, mas na prática vai terminar sendo, pegando lá no começo do meu spoiler de janeiro de 2018, em que eu dizia que o Congresso ia terminar tomando conta da República. Está tomando conta, isso aí se chama golpe. Um golpe feito por deputados eleitos de forma proporcional, não distrital, não majoritária,
por partidos dominados por quadrilhas. O Bolsonaro tem que reagir a isso, não basta ficar reclamando. Ele não é um comentarista, um crítico. Ele é o chefe de um poder que está sendo esvaziado pelo poder mafioso, demoníaco dos grupos partidários que são verdadeiras organizações criminosas, verdadeiras quadrilhas. Bom, ontem eu me referi aqui a um assunto sobre a aliança do grupo Bandeirantes com o Verdivaldo, né, que o pessoal chama, o Greenwald, né, através do Reinaldo Azevedo, que tem um programa na Band News, e do dono da empresa, o Johnny Saad. Várias pessoas já me escreveram no Twitter, lembrando a respeito da contratação de Franklin Martins pela Band em junho de 2016, há 13 anos. Franklin Martins, como se sabe, é uma das maiores, talvez o maior assessor de imprensa do Lula e do PT, era comentarista da Globo, saiu da Globo para a Band em junho de 2006 e está voltando agora, ele voltou a ser comentarista agora. Além da questão da Intercept Brasil, há também a questão da Game Corp, que também foi lembrado. A Game Corp é um empreendimento de Fábio Luiz Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, isso segundo Wikipédia. Segundo matéria publicada na Veja, cito Wikipédia, em 2006, Lulinha teve um grande incremento patrimonial com esse negócio nos primeiros anos do governo Lula. Formado em biologia na Unip e monitor do Parque Zoológico de São Paulo, Fábio Luiz recebia um salário de pouco mais de R$600 em 2002. Menos de um ano depois da posse do pai na presidência, tornou-se sócio da então chamada G4 Empreendimentos, empresa de Campinas especializada em entretenimento e games, da qual os filhos do político Jacob Itá, lembrem-se do dono do sítio em Atibaia, já participavam. Em janeiro de 2005, depois de um ano da entrada de Lulinha como sócio da empresa, agora chamada Game Corp. A Telemar, eu falei, tem um capítulo do meu livro sobre essa questão das telefônicas, do meu livro Sei de Lula, empresa de telefonia cujo negócio é concessão governamental, fez um aporte de R$5,2 milhões a título de investimento. A sociedade entre a Telemar e a Gameocop se materializou por meio de uma operação complexa, que envolveu uma terceira empresa e uma compra de debêntures seguida de conversão quase imediatas em ações. Em junho de 2006, coincidentemente com a ida do Franklin Martins para a Globo, a Game Corp fechou um contrato com a rede Bandeirantes de televisão para alugar 6 horas de programação diária no canal 21 em UHF São Paulo. Esse horário passou a chamar-se Play TV e era preenchido com alguns programas destinados ao público gamer e muitos videoclipes. Neste mesmo ano, a Telemar injetou outros R$10 milhões na Game Corp a título de compra antecipada de comerciais de TV. Na mesma época, a rede Bandeirantes, segundo Wikipédia, obteve um acréscimo de receitas oriundas de publicidade governamental, as quais dividia através de contrato sigiloso divulgado na imprensa com a empresa do filho do presidente Lula, referentes à frequência UHF, canal 21 em São Paulo. É isso aí, não é novo, mas está aí nas páginas. A manchete da Folha hoje foi o fato da Lava Jato ter apoiado Sérgio Moro em mensagens na luta, nas pressões dele no STF. Sensacional, hein? Nenhum mundo apoia a Lava Jato. Milhões de brasileiros apoiam a Lava Jato. Agora, os procuradores não podem. É crime maior do que roubar 40 bilhões do BNDES. É? Você acha que é? Eu acho que não, mas paciência, né? Acham que é. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará?